Olá, galerinha do sexto ano, aqui quem fala é a Tia Lia e hoje nós vamos fazer a correção da nossa atividade de história, tá? Do nosso segundo livro. Aqui a gente tem a primeira imagem aqui que nós temos 3 perguntas em relação a essa imagem, ok? Então vamos lá. A letra A, ela está perguntando qual é a principal atividade realizada na Ágora. A Ágora era uma espécie de mercado, onde vendiam joias, frutas, a alimentação, aves, carnes, cerâmicas e vários outros utensílios aí para que se precisasse nas suas casas. Eles buscavam aí na Ágora. Então, a Ágora era uma espécie de mercado, ok? Então, qual é a atividade que é feita aí? Comércio, certo? Então, vamos lá. A letra B tá pedindo para vocês aqui, podemos dizer qual era a base da alimentação grega. Então, você vai corrigir lá no teu trabalho que alimentação ela era. Carnes, frutas, tinham azeite, o vinho, tá? A base mesmo era essa. Claro que tinham outras coisas, tinham aves, tinham determinados espécies de frutas, mas aí a tua resposta vai ser carne, frutas, vinho e o azeite, ok? A letra C, ela tá pedindo para que você olhe bastante aí nessa imagem. Por quê? Ela tá te pedindo para te fazeres uma diferença entre a vestimenta dos homens e a vestimenta das mulheres. Então, você pode perceber que a dos homens era mais simples, até mesmo para fazer esse trabalho, né? De comércio aí. As mulheres, elas usavam vestidos mais longos, usavam coques no cabelo, muitas delas usavam esse cabelo coberto, né? Então a gente pode dizer que elas tinham ali uma simplicidade na vestimenta, podemos dizer ali que elas eram discretas, certo? Ok? Então a gente vai aqui para a nossa segunda questão. Leia o texto a seguir. Sobre os cidadãos atenienses, de acordo com o texto, responda. Se você fosse uma cidadã da Grécia da Grécia Antiga e de Atenas, qual seria provavelmente sua ocupação preferida? Então, como a gente acabou de mostrar ali na nossa imagem, participar das assembleias públicas na Ágora, né? Então, você vai marcar aqui a primeirinha aqui, tá? Letra B, a respeito das pessoas, o que é possível perceber por meio da ilustração lá da nossa primeira atividade. Aí você vai marcar aqui a segundinha, ó. As pessoas se vestiam de maneira semelhante, sem ostentação e diferenças sociais, ok? Aí a gente vai para nossa terceira questão. Página 4, terceira questão. Embora vivessem em uma democracia, podemos afirmar que havia uma igualdade entre as pessoas de Atenas? O que vocês acham? As pessoas nascidas em Atenas, elas eram diferentes. Eles diziam que nunca seriam iguais. Por quê, gente? Porque olha só, isso ia determinar muito em relação ao nascimento. Se você nascesse mulher ou se você nascesse homem. Eles diziam dessa forma que já existiria uma grande diferença entre eles, porque a mulher ela não era considerada cidadã, né? Ela era bem mais direcionada ali para ser dona de casa, né? O homem era cidadão, o homem era dono ali das opiniões em relação à política, só era considerado cidadão o homem. Aí aquele filho que era nascido de mulher e de homem ateniense, tá? Tem a questão dos escravizados, que se nascesse escravizado ia morrer escravizado, ia morrer servo, né? Então você pode perceber uma diferença muito grande. Então
Havia igualdade entre essas pessoas? Não, não havia. Ia ser muito de acordo como você nascia. Como você nascia ia te direcionar dentro dessa sociedade. Ok? Então, vamos caminhando mais um pouquinho. Vamos para a página 5. Então, vamos lá. Vamos ler aqui. Qual era a principal diferença entre o modo de vida das mulheres atenienses e das mulheres espartanas? Então, vamos lá. A mulher, aí você vai escrever lá no teu caderno, porque no livro não tem espaço, para não ficar borradinho o seu livro, tá? Aí você vai lá no teu caderno, coloca lá, página 5, igualzinho como a gente faz em sala. Você coloca lá em cima, naquela primeira linha, coloca lá, história, atividade de história, página 5. Aí você coloca, primeira questão, aí vamos lá. Mulheres atenienses. Aí você coloca 2 pontinhos, igualzinho como a titia faz em sala, tá? Então, vamos lá. Mulheres atenienses, bota 2 pontinhos no teu caderno, aí você vai responder. Que elas eram criadas e educadas para servir o mundo doméstico, né? Ela tinha uma atuação reduzida, tinha uma submissão, lembra da nossa aula? Tinha uma submissão ali do pai, uma submissão... Quando ela casava, tinha a submissão do marido, então ela era uma mulher extremamente submissa dentro dessa sociedade. A mulher ateniense era para educar os filhos e trabalhar na casa, ok? Aí você vai botar uma linha e vai botar lá embaixo. Mulheres espartanas. Coloco 2 pontinhos lá, que eu acredito até que você já tenha feito, porque é assim que a titia pede para você fazer, né? Então, mulher espartana, aí você vai colocar que era uma mulher de destaque nessa sociedade. Por quê? Lembra da questão do militarismo espartano? Então, essa mulher é extremamente importante dentro dessa responsabilidade desse homem militar, desse homem guerreiro, né? Já começava desde o momento em que a mulher fisicamente deveria se preparar. Então, ela participava de jogos esportivos, né, fazia aquele exercício para que o próprio corpo dela já fosse propício para receber um guerreiro, tá? Essas mulheres, elas eram mais, como é que posso dizer? Elas eram mais envolvidas dentro da política, né? Então, mulher Atenas, de Atenas era a mulher mais submissa, o homem direcionada aos trabalhos domésticos, trabalhos de casa. A mulher ateniense é aquela mulher mais direcionada para ter filhos guerreiros, tá? Preparava o corpo, participava das reuniões, tá bom? Segunda questão. Que situação motivava a diferença entre o modo de vida dessas duas mulheres? Qual era a situação? Olha só, em Esparta, as mulheres... elas participavam de reuniões políticas, elas participavam de decisões importantes, econômica, da vida política de Esparta. Por quê? Porque os homens, eles eram todos direcionados ao exército para as guerras, tá? Um exército militar mesmo, formadores de grandes guerreiros. Esse é o objetivo do homem ali. Não tem isso, olha, de manhã eu vou ser guerreiro e à tarde eu vou trabalhar na administração de Esparta. Não, não existia isso. Eles eram totalmente direcionados a serem bons, os melhores guerreiros. Então, sobrava o papel político-administrativo para essas mulheres. Por esse motivo que elas participavam das reuniões, por esse motivo que elas davam ideias, o que não acontecia com a mulher ateniense. Por quê? Por que a mulher ateniense ali era tão submissa a esse homem? Porque o homem ateniense, apesar de que em Atenas é o berço ali da democracia, então tinha tudo para a mulher também participar, né? Mas não, porque o homem estava à frente de tudo isso. O homem estava à frente dessa parte administrativa, dessa parte política. O homem, ele tomava conta dessas decisões, entenderam? O homem realmente era aquele que trabalhava fora, podemos se dizer assim, e a mulher em casa. Tá ok, meus amores?
Então, vamos passar aqui vamos procurar aqui a nossa página 7, pra gente continuar. Aqui a gente tem, antes da página 7, a gente tem a página 6 aqui, que tem a mitologia de Ícaro, tá? Que vai perguntar aqui na nossa 7, qual é a lição que a gente tira dessa história. Então, a história de Ícaro, ela é uma história que fala que o pai, esse aqui é o pai dele, na imagem, né? Com certeza vocês leram aí para poder responder essa questão, que foi a questão da desobediência. O pai dele fez um par de asas, de plumas, só que para juntar, ele fez ali uma cera, tá? E ele colocou no filho e falou, não chegue perto do sol. Então, o que que ele faz? Ele vai cada vez mais próximo do sol e ele não obedeceu o pai. Dessa forma, como ele chegou bem pertinho lá do sol, o que que aconteceu? Com a cera que estava unindo aí as duas asas. Voando cada vez mais alto no céu, mais perto do sol, mais quente a cera se tornava. Então, ele não pôde mais bater asas e despencou no mar, né? Então, o que que a gente pode tirar dessa história? Aqui, letra E. É importante ser humilde e saber quais são os limites de seus atos. Então, ele sabia que não podia ir para próximo do sol, mas mesmo assim ele foi, desobedecendo o pai. A cera derreteu e ele caiu no mar e desse jeito não apareceu mais, né? Então, é a letra E, ok? Então, vamos mais um pouquinho à frente, vamos para a página 10, meus amores. Lá na 10, tá? A titia mandou para vocês, para fazerem essas páginas lá pelo positivo, junto com as atividades, lembram? Então, agora a gente está só fazendo as correções, ok? Então, vamos lá. De acordo com a medicina grega, de que formas as pessoas poderiam ter saúde? Então, vamos lá. Lembra aí que a saúde ela vem no século V, lembra que a gente falou lá na videoaula? Então, antes eles pensavam que era tudo relacionado aos deuses da mitologia grega. Então, se você fizesse alguma coisa ruim para os deuses, você iria ser castigado. De que forma iria ser castigado? Com doenças, com algo que não fosse bom para você. Então, era dessa forma que as pessoas acreditavam em relação à saúde. Depois da medicina, com Hipócrates, que é aí o pai da medicina, de que forma eles começaram a perceber, então, a saúde? Então, escrevam lá ou apenas corrija que a partir da ideia de Hipócrates, a medicina, ela começou a acreditar como a gente fala hoje, né? A ideia do que a gente tem hoje. Então, para você ter um corpo saudável, é extremamente importante você adotar uma postura, né, moderada em relação a fatores como alimentação, a prática de exercício, exposição ao sol pela questão da vitamina D, né? Então, assim, uma forma de alimentação extremamente correta, atividades intelectuais, então, assim, você manter a sua mente bem bacana, centralizada, também vai fazer com que você fique com uma saúde bem bacana. Por exemplo, nesse período agora, que a gente tá super afastado, se a gente alimentar a tristeza dentro da gente e não ter um pensamento positivo, assim, de que vai dar tudo certo, o Papai do Céu tá no controle de tudo, isso logo vai acabar. Isso é uma atividade intelectual, entendeu? É você pensar positivo, de que tudo vai ficar bem logo, de que logo a gente vai se encontrar, que tudo isso vai passar e que a gente vai ter participado de um momento histórico no mundo, que a gente vai poder contar isso depois, mas nesse momento é importante a gente manter a nossa mente saudável. Então, era dessa forma que eles falavam quando a medicina surgiu na Grécia. E é a forma que a gente fala hoje. A alimentação saudável, fazer exercício físico, né? Então, vamos lá?
Vamos passar mais um pouquinho e vamos para a nossa página. A gente tem uma aqui na página 12. Vamos lá. Aqui, amores, bem aqui, mais um pouquinho aqui. Página 12 aqui. Então, de acordo com Heródoto, quem era Heródoto? Tia Lia, pai da história, né? Ele deu aí essas ideias, né, de formas, de como surgiram as guerras nesse período, tá? Então, de acordo com esse texto aí que você já leu, assinale o que motivava os atenienses a lutar. Então, a tua resposta vai ser a letra A. Eles lutavam pela defesa da liberdade e da democracia. Ok, meus amores? Então, vamos passar mais um pouquinho e vamos para a página. Então, aqui na nossa página 14, a gente vai ter aqui letra A. Na Grécia Antiga, se você fosse um pequeno agricultor, qual desses produtos provavelmente cultivaria? Na Grécia Antiga, se cultivaria o quê? Azeitona e uva. Lembra do vinho? Então, azeitona e uva. Então, a letra A é azeitona e uva. Letra B, além dos alimentos, que outro tipo de produtos vendiam ali na Ágora? Jarros de cerâmica usados para adicionar o azeite de oliva, vinho, entre outros, ok? Letra C, além dos comerciantes, outras pessoas poderiam também estar reunidos. Que pessoas seriam essas? Aqui, membros da eclésia que discutiam os assuntos políticos da cidade, ok? Letra D, se em aula o professor perguntasse quais são os principais seres da mitologia grega, e o que você responderia? São semideuses e heróis, ok? Então, vamos lá para a letra E, aqui. Indique uma das funções da mitologia. Aqui. O que explicava ali a mitologia? Aspecto da vida na Grécia Antiga. Aqui, olha, nosso segundinho, tá? Vamos aqui pro L. Se tivesse dor de estômago e fosse médico, que conselho ele provavelmente lhe daria? Aqui, ó, para manter a saúde e é importante manter uma alimentação equilibrada. Então, vamos passar aqui para F. Qual era a origem da imortalidade dos deuses gregos? A alimentação à base de ambrosia e néctar, lembram? Letra M. Em determinados dias da semana, você deveria acompanhar seus pais em uma cerimônia religiosa. Se observado à distância, como seria o edifício onde aconteceria essa cerimônia? O edifício construído sobre colunas, teria muitas linhas suaves que passariam a impressão de leveza. Lembra ali da arquitetura da Grécia, que já tinha a questão do cálculo da arquitetura, por isso tudo muito bem feito, linhas suaves, ok? A tia tá fazendo assim, para ficar mais organizadinho, para não ter que subir e voltar aqui a página, tá, amores? Aqui é H. O que simbolizava a coroa de folhas de louro dada aos atletas das Olimpíadas. O que significava? Simbolizava que aqueles homens eram os preferidos dos deuses. A N, qual das alternativas a seguir indicam uma das características da arte grega? Representação idealizada aos seres humanos. Letra I. Qual é a origem do teatro grego? Festas em homenagem ao deus Dionísio. Letra O. Heródoto e Tucídides abordam os mesmos temas em suas obras. Que temas eram esses? As guerras gregas. Olha só, amores. Heródoto, ele era o pai da história, e Tucídides, ele era um historiador que contava aí as guerras, os conflitos que aconteciam aí, tá? A letra J.
Imagine que você foi com seus amigos assistir uma peça de teatro e que o personagem principal recebeu uma previsão trágica e fez de tudo para fugir desse destino, mas sem obter sucesso. O que você assistiu? Uma tragédia, não é isso? No livro de Heródoto, qual seria uma das explicações para as guerras do Peloponeso? Vontade de Zeus. Lembra que eles tinham um direcionamento aí todinho em relação à vontade dos deuses da mitologia? Né? Então, vamos lá. A letra K. Qual a principal diferença entre os seres humanos e deuses na Grécia Antiga? A imortalidade. O que? Os povos da antiguidade não viviam isolados e frequentemente realizavam trocas culturais. Uma influência sobre os gregos foi o alfabeto, que chegou à Grécia Antiga em decorrência dos contatos comerciais com os fenícios, ok? Então, essas aqui são as nossas atividades da nossa primeira unidade do nosso segundo livro, todas corrigidas. Façam aí bonitinho, corrijam bonitinho, que quando nós voltarmos, a titia vai olhar o seu livro, igual a gente faz normalmente em sala. Olhar o caderninho, não esqueça de deixar bem arrumadinho, que logo, logo nós vamos voltar, se Deus quiser, e vai ser bem breve, né? Semana que vem a gente já começa aí mais um conteúdo, tá bom? Beijos, meus amores, e a gente vai se vendo por aqui.